Pessoal, primeiro, obrigado. E eu estava subindo ali, vindo de Miami para cá e ouvindo, e foi muito legal ver o Josimar falando. Teve um outro que eu não sei o nome, falou antes. Foi muito incrível como nós podíamos ficar aqui 2 dias comentando se isso daqui fosse. Acho que nós podíamos fazer, Stefano, isso daqui era um podcast, porque aí ia ficar muito bom. Porque tudo que vocês estavam falando estava dentro dessa história que a gente queria contar, né? Quando falamos influência, eu achei muito legal aquela. Quem foi que falou de influência? Fala de novo aí. Foi uma menina que falou de influência. Aí eu achei muito interessante o posicionamento dela quando ela falou sobre. Poxa, quando eu vi fluência, eu fiquei assim, porque fluência era só se fosse em inglês e tal. Mas essa era a ideia quando a gente começou a pensar nisso, né? Então, falando um pouquinho do livro, quando a gente pensou, porque nós pensamos dentro desse set de experiências com o Stefano com um conjunto de experiência, eu trazendo um outro conjunto de experiência, e a Sandra trazendo esse outro conjunto de experiência, a partir de uma necessidade identificada. E ela vem ao encontro de tudo isso que nós falamos aqui. Então, quando eu vou falar desse livro, né, eu gostei muito de tudo isso que eu ouvi, porque ele realmente endereçou aquilo que a gente imaginou. Só um pouquinho de história, então, para eu começar. Meu nome é Osmar, como vocês já viram aí. Eu fui um executivo da IBM, eu fiquei lá por 30 anos, depois me aposentei e há mais de 15 anos eu faço consultoria num processo inteiro para a empresa, inclusive com internacionalização, área de investimentos, a área de conselho, merge acquisition, compra e venda de empresa, então todo o portfólio de consultoria. Então, a vida, e eu faço mentoria, que é uma parte que eu particularmente aprecio. Então, esse lado, mentoria, me mostra muito da carência que existe da compreensão desse assunto que nós temos aqui. E aqui eu quero falar, quero endereçar esse bate-papo, e eu queria que vocês batessem papo comigo, porque eu vi o Josemar falando e o outro falando. Eu queria que nós batêssemos papo a respeito disso, porque a nossa conversa vai nessa direção dessas necessidades identificadas. Então, nós pensamos em fazer um livro que atendesse todo mundo. E a minha parte é a inteligência artificial no ambiente de negócios. Honestamente, eu não sei mais o que eu poderia falar de novo da IA no ambiente de negócios. Porque é um desafio. Segura um pouquinho, deixa o outro lá, Steph, depois a gente vem aqui. É um desafio que eu tenho, porque qualquer coisa que eu viesse a falar poderia ser repetitivo. Né? Mas então eu não quero fazer isso daqui uma dissertação, senão uma reflexão. E se aqui conosco nós temos empreendedores, então é difícil hoje você dizer que você quer empreender sem você não recorrer aos recursos da inteligência artificial ou de uma base de dados muito forte. Se você é gestor, a mesma coisa. Hoje é impossível você gerir qualquer negócio em qualquer instância no modelo tradicional. Hoje a gente não tem mais tempo para fazer gestão da forma como a gente fazia antes. Né? Antes a gente fazia gestão de uma forma quase empírica. Hoje você não tem mais. Você precisa de velocidade, você precisa de dados confiáveis, de informação confiável. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho disso, para você tomar decisões muito rápidas em todos os momentos, quer seja decisão de compra, decisões de vendas, decisões de troca, etc. e tal. Então, o empresário, o gestor empresário que não está percebendo isso, tem alguma coisa errada. Vai ficar para trás muito rapidamente. Tem o terceiro ponto que eu queria fazer aqui. Se você é empreendedor, se você é empresário, você não vai viver sem isso. Mas se você é um profissional da área, aí também é importante o conteúdo desse livro. Por quê? Porque o profissional que é responsável
em estruturar as ferramentas que, em tese, consolidarão essas informações, ou consolidarão esses dados para que eles se tornem informações, não pode mais ser o profissional dado por dado. Ou seja, eu me lembro, isso aqui eu vou contar uma historinha lá na IBM, quando saíram os computadores, a gente gostava das lógicas da programação. Então, if, then, go, to, and, or, nor. Ou seja, se fez isso e aconteceu aquilo, saiu isso, tá bom. Hoje, esse profissional já não é mais requerido. Você não faz mais hoje uma programação para um fim baseado somente na eficiência da lógica algorítmica. Não. Se ela não está dando o resultado que ela se propõe, ela não serve para nada. Então, você não tem um profissional que eu chamo profissional do dados pelos dados. Se você for muito bom de dados pelos dados, mas os seus dados não estiver dando a informação que precisa para a tomada de decisão, não deu certo. Então, o profissional, com isso, eu resumo dizendo assim, o profissional precisa também ter essa visão da importância dos dados para o negócio. Então, enquanto o empresário precisa ter a visão da importância dos dados para a tomada de decisão, o profissional que conhece tudo dos dados precisa ter a visão da importância dos dados para construir uma figura de tomada de decisão. E foi aí que começou, passa o segundo slide para mim, Stefan. Quando a gente começou essa conversa, a gente falou daquele outro slide, da informação. A gente falou que a informação, a gente começou numa palestra, quando a gente fez uma live, uma certa ocasião, e mostramos isso. Information is power. E nós gostamos de ver isso daí. Informação é poder. É verdade. A informação é o tipo do poder, só que hoje a gente diz que a informação é um poder potencial, ela é um ente potencial. Então, a informação é algo poderoso, mas é potencial. Quanto mais informação você tem, mais força potencial você tem. Aí, quando Sandra falava sobre informação e sobre conhecimento, eu falo, puxa vida, a gente quase que combinou. Por quê? Porque enquanto a informação é poder, o conhecimento é poderoso. Porque o conhecimento é o que faz a informação deixar de ser um movimento potencial para um movimento que gera resultado. É o conhecimento que faz isso. E aqui, gente, eu queria que nós ficássemos juntos. Veja só, o dado pelo dado é a informação. Agora, a associação do conhecimento nessa informação, ela transforma essa informação que é potencial em algo que é latente, algo que é vivo, algo que é dinâmico e que faz acontecer. Vocês estão comigo? Sim. Muito bem. Vamos para o próximo. Aí nós falamos, e essa daqui faz parte da piadinha. Vamos para o outro, Stefano. Nós falamos o seguinte, que o poder não era nada sem controle. E a gente brincou um pouco com essa figura, eu trouxe essa figura hoje só porque ela remete ao início de tudo, então ela ganhou um destaque, pelo menos na minha agenda, porque ela diz o seguinte, tem muita gente, e aqui foi a grande evolução nossa, quando nós escrevemos esse livro de fluência, era que a fluência, então, respondendo aquela conversa que nós tivemos no começo sobre a fluência do inglês, a fluência é a segurança que você tem daquilo que você conhece em usar. Quando você usa. Quando você fala, eu sou fluente em inglês, o que você diz? Eu conheço tanto inglês que eu me sinto à vontade de fazer isso aqui. Quando nós falamos que o poder não é nada sem controle, diz assim, o poder que você tem, se você não souber usar, ele não é nada. Você vai ficar bonitão, fortão, até com um sapato cor-de-rosa e tal, mas você não vai conseguir fazer nada. E se você tentar fazer alguma coisa com um monte de força, sem controle, é melhor não mexer com isso, que você pode fazer uma coisa errada com ela. Você pode causar um dano muito maior com ela. E foi pensando em tudo isso que nós escrevemos
esse livro que ele endereçava, então, tanto àqueles que precisavam da informação do ponto de vista da tomada de decisão, como aqueles que iam desenvolver os sistemas a partir de uma visão de desenvolvimento para que tivesse a sensibilidade do porquê. Vamos para o próximo, então. E aí, passando um pouquinho pelo livro, agora, no contexto, e o Stefano falou do capítulo que trata sobre inteligência artificial, eu vou contar um segredo que o Stefano não contou, mas quando nós começamos esse livro em fevereiro, a gente estava muito a cavaleiro com o livro. O livro estava indo muito bem, obrigado. Mas aí tinham acabado de lançar um tal de ChatGPT que estava entrando e a inteligência artificial literalmente nos atropelou. Como está atropelando todo mundo até hoje. E daí vem essa afirmação que nós fizemos, não precisamos ser profetas para saber que não há futuro sem IA, mas também não existe inteligência artificial sem dados. Por isso que o capítulo que nós escrevemos sobre inteligência artificial traz luz sobre isso. É por isso, minha gente, vocês que estão aqui, eu estou dizendo, isso daqui não é uma aula, mas é só uma reflexão. É uma reflexão. Eu quero que você que trabalha com dados saiba que você é extremamente importante no sistema. Porque quem lida com dado hoje está lidando com o que constrói, que é o que constrói. Pode passar o outro slide, por favor, Stefano. Que é o que constrói a IA. Porque IA só existe porque nós falamos de IA e o nosso capítulo trata disso. IA é um ente muito grande. Hoje nós não estamos falando de fato de IA, nós estamos falando de uma componente de IA que é o machine learning. E o machine learning, ele precisa basicamente de dados. Ou seja, você não vai fazer nada com essa famosa IA, que eu estou colocando aqui entre aspas, porque IA é muito mais do que machine learning, sem que você tenha dados. E os dados não podem ser qualquer dados. Tem que ser dados de qualidade, tem que ser dados em quantidade e eles têm que ter representatividade. A partir disso, você começa a construir a inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina. E quanto mais dado, quanto mais quantidade, quanto mais qualidade, quanto mais representatividade e quanto mais uso adequado disso eu tiver, mais a minha máquina aprende. Então, aqui a gente tem que ter essa associação da importância tanto da gestão de compreender a importância dos dados, como de quem trabalha com dado de entender isso. E onde você usa isso? Aqui eu só vou passar por conta do protocolo, mas eu não ousaria porque seria muito cansativo para vocês. Porque hoje você não faz mais absolutamente, mesmo quando você não está pensando, você não faz mais nada sem dados, você não faz mais nada sem aprendizado de máquina. Você não faz mais nada. Hoje você não faz mais nada. Hoje isso acabou. Vou contar uma história para vocês, que é só uma representação bobinha. Eu cheguei aqui numa dessas minhas viagens entre Brasil e Estados Unidos, e eu cheguei, não sei quantos de vocês têm viajado bastante, mas mudou muito o sistema de imigração. E eu cheguei, estava na fila, eu estou vindo para o quiosque da imigração. Veja só, estou vindo para o quiosque da imigração. O policial da imigração estava fora do quiosque. Ele disse assim: "Bem-vindo, Mr. Goncalves. Welcome home." E me deixou entrar. Ou seja, ele estava me rastreando desde a hora que eu tinha passado. Ele já sabia quem eu era, quantas entradas, o que ele queria fazer comigo. Ou seja, ele não tinha mais nada que fazer comigo. E eu estava entrando com um animal. O cara sabia tudo. Então, a gente não tem mais noção. Então, quando a gente está falando aqui de marketing e vendas, eu estou montando agora uma palestra que eu estou fazendo um negócio chamado marketing sales. É uma palavra só. Não é mais marketing e sales. Não é mais. É marketing sales. É uma palavra só. Por quê? Porque marketing e vendas se tornou uma coisa só, conectada a uma inteligência de o que, para quem, quando, onde, como. É isso que nós estamos pensando. Quando você olha marketing e sales,
E aqui eu sempre gosto de dizer, a gente fala dos grandes players, nós falamos da Netflix, nós falamos do Google, nós falamos de todo esse povo, mas não precisa. Tem aqui um bar grill aqui chamado Duff's. O Duff's, depois que você vai uma vez no Duff's, é o seguinte: se você chegar lá de novo, o cara sabe que você já foi lá, o que você comeu e o que você gosta. E tem outra coisa: se você passar perto do Duff's, o Google te avisa: ó, você está passando perto do Duff's, é 11 horas, você não vai dar uma paradinha no Duff's? Ou seja, essa conexão é uma conexão de IA, de inteligência, mas tudo isso baseado que em dados, porque alguém capturou os meus dados do dia que eu fui lá e percebeu que eu comi uma batata, que eu comi não sei o quê, que eu tomei uma Coca-Cola e tal, e tal, e tal, e quanto tempo eu fiquei, que hora que eu fui. Então, ele vai me medindo tudo isso, vai fazendo um rastreamento e vai criando figuras do meu comportamento. Se eu for para um outro, por favor, passe o outro. Se quando você fala de operação, nós não podemos mais pensar em operação sem IA. Desde a época que o Stefano estava aprendendo Power BI, Stefano, desculpa, mas eu não aguentei. Quando o Stefano estava aprendendo Power BI, a gente já sabia que a gente tinha que controlar a operação por tempos e movimentos, como diria lá o nosso amigo Taylor. A Sandra gostou porque eu falei tempos e movimentos, ela lembrou. Foi o Taylor que falou isso, não foi? Quem foi que falou isso? Então, foi tempos e movimentos. Só que ele fazia tempos e movimentos, mas ele não tinha onde fazer o storage dos dados para que os dados depois fossem para uma máquina e fizessem um aprendizado de máquina. O Taylor não tinha, então ele fazia aquilo empiricamente, mas ele já pensava em tempos e movimentos. Então você não consegue ter. E hoje, eu falo para todo mundo aqui, quando eu faço consultoria, que a operação, a eficiência operacional, quando não administrada, ela é aquele cortador de papel que você tem na sua casa, sabe aquele fragmentador de papel? Você ganha dinheiro nas vendas e coloca o dinheiro no fragmentador lá, que a operação come todo o seu lucro. Exatamente isso. No financeiro, que decisão você toma hoje se você não souber fazer análise de financeiro? E hoje a IA faz isso muito bem. Mais uma e última, mas não menos importante, quando você vai contratar, você precisa de tudo isso para contratar. Então, fala para mim, se você que está nessa conversa com a gente aqui hoje é um empresário, um empreendedor, um gestor, saiba o seguinte, você não vai viver sem IA. Se você é um técnico, você não vai viver sem IA, sem saber, ou sem dados, sem saber como aplicar esses dados. E eu caminhando para o final, eu digo assim, que na IA, volta mais um, não vai tão rápido assim, não, eu tenho mais um. Mas uma das coisas que eu sou useiro e vezeiro e não vou abrir mão é o seguinte: a IA, hoje, ela ainda é uma ferramenta que requer a participação da influência humana para ela ganhar o contexto de humanidade que ela tem. E aqui é uma retroalimentação, porque a IA alimenta a influência humana, ela me dá ferramentas de produtividade fantástica para enriquecer a minha análise. E eu, ao fazer isso e devolver isso para ela como dados, eu retroalimento a IA para que ela devolva para mim depois uma informação melhor. Então, eu não abro mão de dizer que hoje a IA precisa, enquanto nós falamos que a IA não existe sem dados, eu digo que esse conjunto IA-dados ainda não vive bem sem a influência humana e vice-versa. Então, gente, esse livro, ele tem agora, falando um pouquinho do livro para a gente poder encerrar, ele tem esse quê dessa compreensão. E essa compreensão, olha, gente, se eu quero fazer aqui modelo italiano de ser, essa compreensão dessa retroalimentação é o grande trunfo desse livro. É por isso que o fator inovação, que a Sandra mencionou, faz parte do livro. Porque inovação é toda a forma de você pensar novo a partir de uma experiência que não saiu plenamente do modo que você tinha pensado. Você inova. Porque você pode não inovar se você não quiser, mas aí você será teimoso. Se alguma coisa não aconteceu do jeito que você queria e você volta e faz igual, você não é inovador, você é teimoso. Você pode ser também. Mas a inovação diz assim: se isso daqui
não saiu tão bem quanto eu queria, eu vou fazer de uma outra forma diferente. Mas se saiu tão bem ou melhor quanto eu queria, eu posso inovar também e levar isso daqui para um outro patamar. Esse livro tem essa pretensão, porque como ele veio de 3 escolas diferentes, mas complementares, ele trouxe uma visão muito interessante para você, empreendedor, empresário, executivo, tomador de decisões de 30 segundos, ó, preciso tomar uma decisão em 30 segundos, pensar como você usa os dados, mas trouxe também para você que é um profissional, para você pensar como é que eu trabalho esses dados de tal forma que ele possa dar aquela informação que ele precisa. E eu, encerrando, eu não podia deixar de fazer a minha gratidão a vocês todos que estão nesse call hoje, mas ao Stephanie e à Sandra, porque foi o seguinte, se não fosse eles, esse livro não teria saído. Por mim, ele não sairia, porque enquanto eu pude prover algum conteúdo, toda a liderança foi a liderança deles. Então, fica aqui publicamente a minha gratidão, já deixei isso publicado na apreciação inicial, mas fica aqui publicamente a gratidão que está ficando gravado e eu quero que todos saibam disso.